Olá, você sabia que a fisioterapia pélvica pode contribuir durante o período da gestação e também no pós-parto? Isso mesmo, e para falar sobre esse assunto, hoje nós convidamos uma profissional especialista no assunto, que é a fisioterapeuta pélvica Marielle. Então fique com a gente e tire suas dúvidas. E antes, já quero convidar você para compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal para acompanhar outras informações de saúde. Olá Marielle, seja bem-vinda ao nosso canal Viva Mais SC. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. E falar sobre fisioterapia pélvica ainda é um mundo desconhecido para algumas pessoas, né? Isso aí. Tem pessoas que não sabem o que pode ser feito ou como chegar até aqui. Então, falar sobre isso é um assunto importante. Joia! E aí, conta um pouquinho para a nossa audiência, né, que está nos assistindo, quem é a Marielle? Eu sou fisioterapeuta pélvica há 24 anos, sou gaúcha formada pela Universidade de Porto Alegre e fui para o Ceará. Fui trabalhar com saúde da mulher e retornei para o Sul. Sou especialista em sexualidade humana, trabalho com reabilitação íntima e tenho clínica em Criciúma e aqui em Tubarão. Joia! E agora então nós vamos começar o bate-papo com a nossa fisioterapeuta. Conta pra gente o que seria então a fisioterapia pélvica, né? E como que ela pode contribuir na saúde da mulher. Bom, quando a gente fala em fisioterapia pélvica, a gente não pode deixar de mostrar a nossa pelve, que é esse conjunto de ossos e de articulações, movimentos, onde lá no fundinho, onde a gente está enxergando em vermelho lá, Fran, é o assoalho pélvico. Esse assoalho pélvico, ele segura toda a gestação, segura os órgãos pélvicos e ele é, digamos assim, furado por alguns orifícios, que é a região anal, a região vaginal e a função urinária, então através da uretra. Esse tipo de fisioterapia pélvica vai trabalhar todos os movimentos da pelve e também o treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Joia! Interessante se ressaltar, como tu disse que ela fica nessa área. Muitas pessoas associam a incontinência urinária com esse tipo de modalidade de fisioterapia, muito para isso. Mas seria, além disso, quais os outros benefícios que ela tem? A fisioterapia, Fran, ela sempre vai reabilitar 3 funções importantes. Uma delas é a função urinária, por isso da incontinência. Tem muitas pessoas que, em vez de serem incontinentes, retêm urina, né? Mas a gente também pode, tratar as disfunções evacuatórias e as disfunções da sexualidade. Joia, que bacana. E agora a gente vai entrar então na questão da gestação. Conta pra gente em que momento da gestação a mulher já pode procurar para fazer a fisioterapia pélvica? No começo já da gestação ou tem um tempo para esperar? Normalmente a gente aguarda o primeiro exame, a primeira orientação que essa mulher vai então em busca do seu médico, do seu obstetra. Tem um primeiro ultrassom também para que seja visto, se a criança está ok. A gente fala do transnucal, justamente para que a gente tenha uma segurança. Os abortos, muitas vezes as perdas, os lutos gestacionais acontecem no início das gestações, E o fisioterapeuta trabalha com segurança. Então, nós precisamos que essa mulher venha em torno de 13 a 14 semanas para o início da fisioterapia pélvica. Joia! E quais os principais objetivos da fisioterapia pélvica durante a gestação? Bom, como a gente falou, existe a nossa pelve e aqui dentro está o bebê quando ele vai se formar. Depois ele vai subir, ele vai crescer e vai vir para a cavidade do abdômen. Ele vai pressionar, Fran. Então ele vai fazer pressão em cima dessa musculatura íntima aqui. Esses músculos podem ficar bastante sobrecarregados, doloridos inclusive, e provocar escapes de urina, que não são normais, mas que são comuns nas mulheres, nas gestantes. Então, muitas mulheres precisam fazer essa fisioterapia para evitar a perda de urina, melhorar a sexualidade, fazer com que esse bebê seja, digamos, expulso de uma maneira que não rasgue o tecido. E aí, justamente, então, dentro da fisioterapia, vai melhorar os movimentos do quadril. Joia! E quais os problemas mais comuns que podem ser prevenidos? Bom, uma das coisas mais importantes é o alívio das dores e dos desconfortos na nossa região, digamos, a estrutura da coluna, as articulações da pelve. Então, as dores e os desconfortos, porque são muitos meses grávida, né? Sim, 9 meses. São muitas semanas. Então, essa sobrecarga em cima
de todo esse quadril vai gerar dores e desconfortos. Algumas mulheres sofrem mais. O que a gente sabe é que o assoalho pélvico precisa desse tratamento também, justamente porque alivia as dores. Então, esses escapes, a questão da hemorroida, né? Tem algumas mulheres que têm queixas de pressão em cima do ânus, então a gente trata isso também. E aí, justamente, então, a melhora, digamos, desses tecidos íntimos, para que eles não rasguem na hora do parto, principalmente o parto vaginal, né? Se é o desejo dela. E na questão assim, ó, tem muitas mulheres que durante a gravidez sentem dores lombares também. Esse tipo de fisioterapia também contribui para evitar esse tipo de dor ou não? As dores, digamos, no quadril, as dores na lombar, o que acontece? Se a gente for olhar a nossa pelve, a barriga cresce para frente, né? E essa estrutura da coluna, essa parte posterior aqui, a lombar aqui, ela freia esse crescimento. Então, o corpo da mulher ele tá todo pendido para frente. Isso. E cresce as mamas também. Sim. Então, a gente tem uma postura mais enrolada e isso, ou seja, a má postura provoca as dores. Então, a gente tem uma sobrecarga, tem um desalinhamento da coluna e algumas mulheres têm já problemas de coluna antes de engravidar. Então, às vezes ela já vem com uma dor, porque às vezes é assim, ó, Fran, mas você tá com dor e você nem tem barriga ainda. Então, às vezes a mulher tem a dor quando ela está mais no final da gravidez, porque já tem um peso maior, mas tem muitas que já têm dores logo no início, então tem que tratar. Joia. E como ela pode contribuir também no trabalho de parto, né? A mulher que vai ganhar tanto às vezes, a cesárea tudo bem, vai ganhar anestesia e beleza, mas aquela que vai ganhar parto natural e tem aquele que também é induzido, né? De que forma que pode contribuir se fizer fisioterapia no decorrer da gestação? Bom, o neném ele tem um prazo para sair, então muitas vezes, né, a gente aguarda esse prazo, tem uma data provável que lá no ultrassom aparece, né? Uma data provável para esse parto. Muitas mulheres hoje têm desejado o parto vaginal, ou seja, é esse neném que vai sair pelo canal vaginal e vai passar por essa musculatura, causando esse estiramento. Algumas mulheres, elas, digamos assim, elas sofrem com assoalhos mais rígidos, mais duros, com uma musculatura que precisa ser trabalhada durante a fisioterapia. Então, na parte da fisio, os exercícios, as massagens, a liberação dessa musculatura, dessas tensões, vai facilitar o bebê de sair. Aquelas mulheres que têm, digamos, a intenção de ter o parto vaginal, se ela vai preparada, ela tem melhores condições de ganhar. Mas a gente sabe que só na hora, só pertinho lá, a gente vai saber realmente essas condições. Mas todas as mulheres são capazes de ter parto pela região vaginal e que o treinamento desses músculos íntimos, os exercícios do quadril favorecem isso. Joia. E então, agora vamos falar da parte do pós-parto, né? Depois do pós-parto, ela fez aquela força lá durante o parto, né? Que às vezes para algumas mulheres é mais difícil, outras são mais fáceis, né? E depois do parto, quando é recomendado iniciar a fisioterapia pélvica? Bom, a fisioterapia pélvica ela é também muito importante para quem nem quer ter parto vaginal. A gente está falando das mulheres que querem ter cesárea, ou às vezes elas precisam fazer uma cesariana, né? O parto vaginal e o parto cesárea, eles caminham de mãos dadas, mas o parto, digamos, vaginal é a nossa primeira linha de saída do bebê. Quando você está no pós-parto, essa sobrecarga, ela vai em cima do assoalho pélvico também. As mães, elas têm o neném no colo que vai continuar pesando lá embaixo. Então, aquelas mães que cuidaram do assoalho, a gente nota menos efeitos no pós-parto, né? Aquelas mães que não cuidaram, às vezes vão ter mais queixas. Quanto antes voltar para a fisioterapia pélvica, melhor. Então, no pós-parto, a gente pensa sempre na questão da quarentena, dos sangramentos, né? Principalmente, assim, falando, o foco na amamentação e no conhecimento com a tua criança, com o teu bebê, ter esse entrosamento mãe, família, né? E o seu filho. E aí sim, depois, não esquecer de cuidar de si. Mas cada mulher tem um tempo para voltar. O importante é que ela volte. Sim, mas digo assim, ó, que a cesariana a gente sabe que teve o corte e tem a recuperação ali dos 30 dias que o médico geralmente recomenda. Então, para fazer o exercício que talvez vai recomendar, seria interessante
deixar passar esse período, como tu disse ali, dos 40 dias. Isso, o que a gente trabalha muito dentro da fisioterapia são os pontos, né? Então, por exemplo, algumas tecnologias, elas melhoram mais rapidamente a cicatrização, né, da cesárea ou dos pontos lá embaixo na região íntima. Então, às vezes, se a mulher tem uma dor, se ela tá sentando e tá espetando a vagina, que às vezes a mulher diz assim, ai, tá doendo muito, não consigo me sentar direito sobre a região, né? Porque a gente acha assim que às vezes vai ter um parto vaginal e no outro dia já vai estar tudo bem, né? E a cesárea também diminuiu o corte, né? A gente sabe que antigamente eram cortes muito grandes, mas é importante esse cuidado do pós-parto. Então as mulheres devem sim respeitar o seu tempo, mas se ela tá sofrendo, se ela tem alguma queixa, às vezes pode escapar um xixi nos primeiros dias, né? O corpo está se adaptando, ainda tem o estresse todo do momento, né? A felicidade de estar ali com o bebê, tem a questão da amamentação, que muitas vezes tem uma certa dificuldade, algumas mães também ficam bastante nervosas com isso, mas o quanto antes, né, voltar, melhor. E aí tu falaste da questão que muitas mães podem ter um pouco da perda da urina, né? Quais são as principais queixas que as mulheres, ao te procurarem, te relatam aqui no consultório? Sabe que a perda de urina, ela nunca é normal, né? Ela sempre precisa de tratamento. Alguma causa está acontecendo aí. Certo. O nosso sistema urinário, ele também é muito sentimental. Muitas vezes, assim, de tanto medo, a gente se borra, né? Então, no pós-parto, uma das queixas, muitas vezes, é até o intestino preso. E aí você tem um corte, você tem uma região às vezes aberta e você tem que fazer força. Sim. Então no momento que você faz força para evacuar, no momento que você não consegue, né, fazer essa parte, pode judiar daquela musculatura. Então muitas mulheres, elas têm perda de urina, algumas têm dificuldade no retorno também das suas atividades, né, de como dormir melhor, a alimentação, consumir água. Então, o importante é essa mãe ficar atenta a ela, mas principalmente com o seu bebê. Então, uma das queixas principais é a perda de urina depois da gravidez. Muitas vezes o que eu percebo, assim, é o carro-chefe, né? E a relação sexual depois também é uma das queixas? A relação, o retorno à sexualidade. Isso. Né? Porque muitas vezes a mulher, por estar focada na maternidade, a sexualidade fica em outros, digamos, outros momentos. Segundo momento, no caso. A dor da penetração, a ardência, a queimação que acontece no canal vaginal de início é muito comum nas mulheres. Algumas continuam com dor, muitas têm dificuldade de o parceiro, né, deitar sobre a cesárea, de ter essa pressão de novo no abdômen. Muitas mães têm dificuldade de ter relação sexual em algumas posições também, mas principalmente a sexualidade, ela precisa ser retomada. É importante esse relacionamento, é importante o sexo dentro da família, dentro do casamento, né? E a gente tem a função da mãe, mas continua sendo esposa, né? A gente continua nisso. Só que o cansaço, né, Fran? As noites mal dormidas, né? Então, a gente precisa ter diálogo também sobre isso dentro do relacionamento. E me conta uma coisa, assim, quando a gente fica grávida também, nós mulheres, né, a barriga ela vai muito pra frente. E acontece muitas mulheres de ter ali a diástase abdominal, né? Isso. Como é que essa fisioterapia também pode contribuir para a diástase? A gente sempre usa o exemplo, né, de um balão que você estica. Então, você tem músculos que precisam estar bem fechados, tanto no abdômen como lá embaixo no assoalho pélvico. Existe a diástase do abdômen e também existe a diástase do assoalho pélvico. Quando a gente fecha um, a gente já tenta ir fechando o abdômen também. Então, é show de bola a fisioterapia para isso. Joia. E quais os sinais de alerta que indicam, assim, tipo assim, o que a mulher pode estar sentindo que indica nesses... Opa, eu acho que essas questões são para mim, né? Então, assim, o que ela pode estar sentindo, vamos colocar aqui para quem está nos assistindo, se identificando com esses sintomas. Eu acho que eu vou precisar de fisioterapia pélvica, eu acho que isso que ela vai falar aqui para mim é o que eu tô sentindo. É pra mim, né? Essa entrevista é pra mim. Na verdade, nós mulheres, nós nos culpamos muito quando a gente não consegue cumprir todas as nossas funções. Então, se você está tendo alguma dificuldade para urinar,
está tendo dificuldades com o intestino, né, na parte de baixo, ali nessas sensações, essas eliminações e principalmente dor na relação. Se você está tendo uma baixa da tua libido, uma dificuldade na excitação, saiba que cuidar do teu assoalho pélvico, ele vai fazer você retomar essas funções de maneira adequada, né? Então, a atividade física da região íntima é muito importante. São essas queixas aí de xixi, de cocô, né, de sexualidade. Então, se você está tendo isso, vem para a fisioterapia, né? Joia! E agora vamos para a nossa parte final da nossa entrevista. Eu queria te convidar a deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, né? Que mensagem tu poderia deixar, então, para as mulheres que estão nos assistindo? Eu estou te esperando aqui, né? Essa é a minha mensagem. Importantíssimo você cuidar do teu assoalho pélvico, olhar para a sua intimidade com carinho, com respeito. Muitas mulheres têm medo, né? Têm preconceitos, têm tabus, tiveram traumas na infância e não têm uma boa relação com a sua intimidade. Então, a fisioterapia está aqui para te ajudar. Tem tecnologias, tem exercícios. E eu, como mulher, como mãe, como fisioterapeuta, o acolhimento, né? Porque muitas vezes essa mãe, essa gestante, essa pós-parto tá precisando de um colo também. É isso aí. E aqui você vai ter isso com o maior respeito e dedicação aqui da minha equipe. Joia! Quero te agradecer mais uma vez, né, por abrir um espaço na tua agenda. A gente falar um assunto tão importante aí para as mulheres, né, que tem carência desse assunto. Eu fico muito feliz de falar sobre isso. São 24 anos de profissão. A cada dia a gente aprende, né, novos desafios. E nós, mulheres, precisamos dar uma atenção para nossa intimidade, né? Não é perder tempo e cuidar dessa parte. Então, eu agradeço aí pelo espaço. Tá joia! E você que nos assistiu, né, curta, compartilhe esse vídeo e até o próximo episódio.